bom dia, luzes da minha vida. Então, no capítulo passado, 47, a gente ficou sabendo que ia acontecer uma reunião, né? No dia seguinte, e que a dona Laura ia estar se despedindo das pessoas mais próximas e iria se encontrar com o Ricardo, o marido dela, que já está encarnado como criança, né? E todo mundo ficou pensando, mas como que eles vão se encontrar, né? Se o Ricardo já está encarnado e é criança, né? Nesse momento. Então a gente vai saber como vai ser isso agora nesse capítulo 48, chamado Culto Familiar. Talvez que a praticante do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. André Luiz aqui comenta isso porque, para quem, né, aqui já é praticante do espiritismo, já tem uma noção, né, do que é o intercâmbio mediúnico. E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Seria uma reunião mediúnica, né? Só que era ao contrário. Geralmente a reunião mediúnica, nós do plano físico, a gente se comunica com o plano espiritual. Ali aconteceu o contrário. O plano espiritual vai se comunicar com quem está encarnado, né? Interessante isso. Só que a diferença é que não vai precisar, né? Do intermédio de um médium, né? Daí eles vão fazer. Então vamos ver como é que fica. Porque quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa logo da Terra para o plano espiritual, né? A gente não pensa ao contrário, nunca imaginou que poderia ser feito dessa forma. E aqui a gente vai ver isso. Então vamos lá. Aí o André agora vai começar a descrever como é que estava lá o ambiente, né? Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumia a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longas séries de fio que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Olha que interessante, ele está descrevendo como é que estava, né? Eram as poltronas, um estrado onde, como se fosse o dirigente, né, da reunião, que era o ministro Clarencio, estava mais assim no estrado, e tinha um globo cristalino ligado a fios e alto-falantes. Era um aparelho de transmissão, né? E o que acontece? É ali dentro onde o Ricardo vai aparecer, né? Vai se manifestar, não sei como é que é a palavra certa. Vai se apresentar para a família dele, né? E a gente vai entender o porquê que tem que ser a necessidade desse globo cristalino, né? Vamos entender o porquê. Então vamos lá. Numerosas indagações me batiam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísia, ousei a perguntar algumas coisas. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Olha que interessante, né? O que ele está explicando aqui para André Luiz? Que está tudo muito pronto e eles estão aguardando o momento da comunicação. Que o Ricardo, ele está na fase da infância no plano físico, né? Ele está encarnado e ele está na fase da infância. E isso é uma questão que não causa muita dificuldade para que ele se desprenda do corpo físico e vá ter com eles lá no plano espiritual. Aí a gente vai, mas por que, Aline? Olha, gente, através disso a gente vem entendendo que mais ou menos até os 7 anos, a criança, ela não está totalmente ligada ao plano físico, né? Igual a gente que é adulto já está. É como se ela estivesse no meio do caminho. Ela não está nem totalmente
ligada ao plano espiritual, nem totalmente ligada ao plano físico. Ela ainda tá nesse... Como se ela estivesse vindo, fazendo esse processo, ainda tá no meio do caminho. Dessa total, né, ligação com o plano físico. Então, é o que ele tá querendo dizer aqui. A gente vai continuar entendendo aqui, ó. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Aí, né, o Nicolas explica para André. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam no solo da terra, como os pombos correios que vivem por vezes longo tempo em serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre os dois mundos, né? Tem aquele pessoal que já é adulto, mas que são esses médios assim maravilhosos, né? Que andam, que tem essa facilidade de estar entre os dois mundos, né? Tem o pessoal que estuda, né? Que pratica o desdobramento, né? Também está nesse processo entre os dois mundos. E tem essas crianças, né? Que até certa idade ela ainda tem esse processo. Como ele fala assim, é como se fosse o pombo correio, que vai de um ponto a outro, mas passa bastante tempo fazendo esse intercâmbio, né? Esse meio do caminho. É o que ele está falando aqui, ó. Há espíritos que vivem por lá entre os dois mundos, né? Como se fosse esse pombo correio, né? Que fica para lá e para cá. Indicando o aparelho à nossa frente, ele informou: ali está a câmera que nos apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? É preciso lembrar, aí Nicolas explica, né? É preciso lembrar, o que Nicolas atenciosamente ele explica, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. As nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Né? Muito interessante isso. Ele poderia se apresentar sem esse globo, né? Essa câmera? Poderia. Mas ele poderia sofrer influências, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Que a emoção, ela tem força, né? Mais uma vez ele está ensinando pra gente a questão do que a gente sente, do que a gente pensa, como isso influencia, como isso é importante e como isso afeta positiva e negativamente, não só a nós, como as pessoas. E aqui eles estavam preocupados com o quê? Porque ele poderia ter algum sentimento de raiva, né? De ódio, de rancor. Não. Muito pelo contrário. O que eles estão preocupados aqui são com os problemas da emoção. Vocês imaginam só, né? Você vê seu ente querido se materializando ali, né? Na sua frente ali, você podendo matar a saudade. O quanto de emoção a gente ainda ia estar expressando, né? De saudade, de receio, porque como a gente viu aqui, a dona Laura, ela tá com receio de encarnar, né? Ela tá com medo, porque ela sabe o quanto é difícil, né? Quando a gente vem aqui pro plano físico. A gente aprende tudo no plano espiritual, a gente pratica, né? A gente fala, não, entendi, vai estar tudo bem, mas quando chega aqui na hora da prova é diferente. Assim como no plano físico, né? A gente estuda para uma prova, mas chega lá na hora da prova mesmo, a gente dá de cara com o papel lá, a gente gela, a gente esquece, dá branco, né? Às vezes tá tão nervoso que sai assinalando lá de qualquer jeito, respondendo de qualquer jeito. Muitas das vezes deixa em branco coisas que a gente sabe. Então é a mesma situação. A dona Laura, ela tá nervosa, tá ansiosa, tá com medo, né? Tá tensa, tá com muita saudade, é muito amor, é muita coisa envolvida, muito sentimento. Por isso ele tá dentro desse globo que tem esse material isolante, que não vai permitir que ele receba essas emoções que podem fazer mal a ele quando ele voltar pro plano físico, né, gente? Ele vai trazer aquele sentimento da perca novamente, da angústia, da saudade, da tristeza do distanciamento, né? Então, eles estão fazendo isso para quê? Para proteger realmente o Ricardo.
Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois de meia-noite. Notando meu olhar interrogativo de Nicholas em voz baixa, ele me falou: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço, né? Que interessante, né, que ele está falando aqui, o Nicholas está explicando para André Luiz. É que para fazer essa comunicação, a espiritualidade fica esperando a casa acalmar, sabe? Os pais irem dormir, o Ricardo também, né? Dormir, porque o Ricardo, como fala aqui, ele não está totalmente ligado ao berço. Quando ele dorme, ele fica meio que desprendido, meio que no plano espiritual, meio que no plano físico. Então, eles já estão aproveitando o quê? Essa calmaria, né? Esperaram toda a família, né, descansar para assim poder fazer a comunicação e não haver nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de problema, né, com relação a isso. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude e Clarencio disse com comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na citar harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara. É cítara, né? Ao longo de Teresa e Heloísa, ao lado Teresa e Heloísa, que integravam um gracioso coro familiar. Olha que interessante, né? Eles fizeram uma canção. Um momento ali eles iam uma orquestra, um coro, né? Cantando pro Ricardo, né? Em homenagem, levando esse carinho, esse amor em forma de música para Ricardo. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatada às esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalavam o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheia de espiritualidade e beleza. Mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos da vida que se estendem para além da morte. Gente, que lindo esse momento, né? Eu acho que aqui eu convido a vocês aí, né, a não ficar preso só à leitura, né? Mas sim, se imaginar nesse momento, né? Imagina você lá no plano espiritual, nesse momento onde você vai reencontrar o seu ente querido, a pessoa que você ama, que está já afastada de você há um tempo, pelo fato dela já ter reencarnado. Ela está num plano físico como uma criança, já vivendo uma família, né? E vocês vão ter a oportunidade, gente, de recebê-lo. Imagina, você tem a oportunidade de receber um pai seu, né, que já desencarnou, que você está com saudade, um esposo, né, um avô, vindo até você no plano espiritual,
Então vocês imaginam esse momento. E o que acontece? Os filhos de Ricardo, né, que é Lígia, as irmãs e a neta, compor uma música, né? Vão poder expressar todo o carinho, todo o amor por esse momento. Vocês entendem por que agora o Ricardo está nesse globo? Para se proteger dessas emoções? Porque você consegue se imaginar estar lá no plano espiritual e falar assim, ó, seu pai, seu avô, seu marido, que já até reencarnou, ele vai estar aqui agora com vocês. Tá? Ele vai aparecer aqui, vocês vão poder conversar, vê-lo, né? Demonstrar essa saudade, esse amor para ele, né? E Ricardo, gente, ele não vai aparecer ali como uma criança, como ele é no plano físico. E quando ele se apresenta no plano espiritual, ele apresenta o espírito dele da última encarnação dele. Como ele vai se apresentar como Ricardo, marido da dona Laura, o pai de Lísias, né, o avô da outra netinha deles lá. Então é dessa forma que ele vai se apresentar. Então eu convido vocês a apreciar esse momento, não só a leitura. Então eu vou ler aqui para vocês a música que, né, os filhos e os netos do Ricardo fez para ele, cantou. É assim. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Recorda, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Olha, gente, que linda canção, né? Nesse momento, o pai, né, reencarnado como criança, volta ao plano espiritual para rever seus amores, né? E recebe essa linda canção, né? Essa canção, ela representa o quê? A emoção do reencontro familiar, né? Ela nos mostra o que a gente aprende lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Que há laços, gente, familiares que permanecem e se fortalecem mais ainda depois do desencarne, né? E é esse momento aí que a gente está vendo, muito lindo. Aí continua. As derradeiras notas de bela composição, notei o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, né? Nesse momento eles observaram que naquele globo começou a aparecer uma substância cinza leitosa, né? Logo em seguida, a figura simpática de um homem de idade madura apareceu. Ele estava falando assim, André Luiz, porque ele não conheceu o Ricardo, né? Então ele estava conhecendo ali. Ele se apresentou como na reencarnação passada. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-se amorosas saudações. Realmente, né, gente? Deve ser muito difícil descrever isso. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos,
fixou o olhar amigo em nós, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Ricardo, depois de matar a saudade, de estar aquela saudação maravilhosa com a família dele, ele olhou para todo mundo, né? Saudou todo mundo e pediu que cantasse novamente, né? Aquela linda canção, para que ele sentisse novamente, ele junto deles, aquela emoção. Aí Ricardo falou, né? Comovidamente. Ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho, com as supremas alegrias dessa noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes, recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Primeira coisa, né, que ele fez foi que agradecer a Deus esse momento maravilhoso, né? Ele enalteceu a bondade de Jesus por permitir esse reencontro, né? Esse encontro maravilhoso. A senhora Laura chorava discretamente. Lísia e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçava-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente. Por que ele não tinha tanta liberdade e não podia ficar tanto tempo? Porque a gente não pode esquecer que ele está encarnado e ele é uma criança. A qualquer momento alguém poderia acordar, né? Acontecer um barulho, alguma coisa e despertar. Então ele tinha que ser breve, né? Não tinha muita liberdade e nem muito tempo para estar ali se comunicando. Então, ali, nesse momento, a Judite abraça o globo, né? E fala: Pai querido, diga-me o que precisa de nós. Esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre, né? Qual é o sentimento que Ricardo tem aqui nesse momento? O que ele poderia pedir? Nada, gente. Ele só tem gratidão porque ele vai ter a oportunidade dessa encarnação nova dele, ele reencontrar novamente a dona Laura, as filhas, né? Vai todo mundo se reunir no seio familiar novamente. Então, ele está muito grato. O sentimento dele é apenas de gratidão. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Gente, olha essa aqui, vamos pensar. Para quem acompanha, sabe, os livros espíritas, sabe o quão difícil é a encarnação com facilidade, gente. Quando a gente está aqui, né, a gente... eu queria ter dinheiro, eu queria ter posses, eu queria, sei lá, ser famoso, eu queria... A gente deseja tanta coisa, mas a gente não tem noção de quanto isso é difícil, o quanto isso pode colocar uma encarnação em risco. A gente pode perder coisas assim importantíssimas para nossa evolução moral. A gente pode deixar de praticar, porque a gente tem que entender que quando a gente tem muita dificuldade, isso acaba fortalecendo a gente. É muito mais fácil quem não tem nada dividir o que não tem. É só vocês olharem. Geralmente quem pratica caridade, quem está sempre ali posto a ajudar, a doar alguma coisa, são pessoas que geralmente não têm muita coisa, não tem muito para oferecer, sabe? Mas quando a pessoa tem muitas facilidades,
ela tem a maior obrigação, a maior responsabilidade, ela tem uma responsabilidade maior com relação ao próximo, a ter que fazer alguma coisa pelo próximo, a poder fazer. Ela não tem desculpa. Então, e o que acontece com a facilidade? Você começa a desviar o seu propósito. Você tem tanta coisa para você comprar, viajar, gastar, fazer, né? E você acaba esquecendo o próximo, esquecendo de cumprir com aquilo que com a sua como eu vou dizer, com o seu propósito, que a gente está aqui, evoluir moralmente, amar o próximo, ajudar. Gente, a espiritualidade fala, sem a caridade não há salvação. Não só a caridade monetária, não, com relação ao dinheiro, mas em tudo. Entendeu? Então, a pessoa quando é muito famosa, ela não tem nem acesso às pessoas, porque ela tem segurança, ninguém pode chegar perto. Ela tá viajando, a pessoa famosa, ela tá longe da família, ela tá sem tempo, agenda lotada. A pessoa que tem muita facilidade não, vamos diminuir, mas a nossa facilidade, assim, quando a gente tem uma tranquilidade, né, seja em vários aspectos da nossa vida, a gente acaba se afastando de algumas coisas, né? Então a gente precisa entender isso. E ele que está falando mais uma vez, ele está rogando, ele não quer ter facilidades, não, ele quer realmente estar ali. Vocês vê a vida de Chico Xavier, quanta dificuldade, gente. Dificuldade na família, na amizade, no trabalho, na saúde. Divaldo também passou por tantas dificuldades. Arigó passou por muitas dificuldades, foi preso, e N dificuldade, né? A Igreja Católica indo contra ele, a família não entendendo, a dificuldade com o filho, que não poderia fazer certas coisas. Vocês conseguem entender a diferença? Uma vida assim de luta. Então muitas das vezes a gente tem uma vida de luta, uma vida que cada um na sua área. A luta às vezes é na área da saúde, às vezes a luta na área financeira, na área familiar, né? A do trabalho, da amizade, eu não sei, cada um tem a sua, sabe? Mas que a gente passa a enxergar isso como uma oportunidade de aprender alguma coisa, sabe? De poder realmente falar, Senhor, me dá forças, né? Pra mim conseguir transpor esse obstáculo. Não quero que tire ele, eu quero que você me ajude a superar, a passar por isso, a resolver, né? Com muita gratidão a Deus por ter dado essa oportunidade da gente estar resgatando, né, algumas coisas. A gente tá como se a gente estivesse expurgando, né, aquela ferida que a gente aperta e tira a inflamação. É mais ou menos isso. E depois que a gente aperta, que machucou, que saiu aquela inflamação, não começa a melhorar, gente. É mais ou menos isso. Então, a vida encarnada com muita facilidade, gente, ela é muito difícil. Ela é muito perigosa. Então, cada vez a gente olha nos livros com relação a isso. Então, foi o único pedido dele, né? Vamos rogar ao Senhor para não me dar muita facilidade na terra, não, né? Então, vamos lá. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento quando alguém me atalhou passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei a nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar a sua família. Gente, olha isso. Chegou, né? Um momento.
Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente do serviço das câmeras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinária a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe 1 semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Olha que legal, né? O que é, né? Já o hábito do trabalho, o amor pelo trabalho. André, ele ficou feliz, mas na mesma hora ele pensou no trabalho. Mas como eu vou deixar os trabalhos na câmera? Como vai ser? E Clarence, né, já entendendo aquele sentimento dele, já falou: olha, André, você teve 1 ano de trabalho ativo, sem ausência, né? Muito dedicado. Então, com certeza, você vai ter bônus horas a seu favor. Não vai ser difícil você se ausentar por 1 semana. Aí ele fala assim, ó: possuído de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Né? Finalmente, né, gente, chegou o tão sonhado convite, né? No próximo capítulo, André Luiz vai regressar ao lar terreno, né? Vai poder realizar o grande sonho dele, de estar lá vendo a família dele. Agora, como será? Será que ele está preparado para ver a mudança que teve no lar dele? Né? A gente vai ficar sabendo disso no capítulo 49. Quinta-feira, se Deus quiser e Ele quer, nós vamos saber como foi esse emocionante reencontro de André Luiz com a família e o lar terreno. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até quinta.